o capítulo 11, ele se refere a dois tópicos: números decimais e porcentagem. Então, nosso primeiro trabalho aqui é determinar o que vem a ser um número decimal. Qual é a origem de um número decimal? A origem de número decimal, ela parte inicialmente das frações, que a fração ela tem um numerador e tem um denominador. Então, quando você divide o numerador pelo denominador, a divisão entre eles, na fração, no caso, na fração imprópria e na fração própria, ela vai dar origem a um valor decimal. Para mim, um valor decimal é aquele número que vai envolver a chamada vírgula. Um número, vírgula, alguma coisa. Então, a vírgula na matemática, ela separa a parte inteira da parte decimal. Observem bem. Tem a vírgula, tem a parte esquerda, que é a parte inteira, e a direita são as partes decimais. A esquerda nós já vimos que tem unidade simples, dezena simples, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, e assim vai. Isso à esquerda. Na parte decimal é diferente. A primeira casinha é dos décimos, a segunda, centésimos, a terceira casinha, dos milésimos, a quarta casinha, décimos de milésimos, a quinta casinha, centésimos de milésimos, sexta casinha, milionésimos. Então, reparem que a parte decimal, ela diminui cada vez mais o seu valor. Quando você fala na matemática, quando eu falo em décimos, simboliza uma divisão por 10. Ou melhor dizendo, para mim, décimos simboliza uma fração cujo denominador é o número 10. Quando eu digo centésimos, para mim, simboliza uma fração na qual o denominador é 100. Quando eu falo milionésimo, a mesma coisa. Para mim, indica uma fração cujo denominador é 1000. Se eu falo décimos de milésimos, uma fração cujo denominador é 10.000. Se eu falo milionésimo, é uma fração cujo denominador é 1 milhão. Então, na parte decimal, são números extremamente pequenos. Então, nosso trabalho agora é ainda identificar, por mais que eu saiba que muitos saibam disso já, é identificar, né? Começar a trabalhar com esses elementos, com os números decimais, sabendo que uma das suas origens é a fração. É você partilhar um inteiro em pequenas partes. E cada inteiro desse, ele vai representar uma quantidade fracionária e uma quantidade decimal. Ok? Por enquanto? Então, reparem agora que existe uma equivalência quantitativa, em quantidade, entre os elementos decimais que representam a mesma coisa. Eles são equivalentes em valores. Então, o que eu quis mostrar a vocês? Primeiro princípio. Uma fração vai dar origem a um termo decimal. Então, quando eu falo 3 décimos, para mim, é de pegar um inteiro, dividir em 10 partes e usar 3. E se você dividir 3 por 10, ficaria o quê? 0,3. Agora, observem ao lado. Tem 30 centésimos. Observem, é pegar um inteiro, dividir em 100 partes e usar
30, que daria, no caso, 30 centésimos, ou 0,30. E se eu pegar 300 milionésimos, quer dizer, 300 milésimos, quer dizer, é pegar um inteiro, dividi-lo em 1000 e vou usar 300, que é 0,300. Mas se vocês observarem essas três quantidades, vamos lembrar das frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações diferentes que representam a mesma quantidade. Então, 3 décimos, 30 centésimos, eu poderia tirar um zerinho em cima e embaixo. Se eu tirar um zerinho em cima e embaixo, ficaria também sendo o quê? 3 décimos, seria a mesma coisa. 300 milésimos. Se eu tirar 2 zeros embaixo e em cima, ficaria 3 décimos da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Existem frações que elas são diferentes e representam a mesma quantidade. A mesma coisa ocorre entre os valores decimais. Os valores decimais, se você acrescentar zeros à sua direita, ele continua valendo a mesma quantidade. Ou seja, 0,3 é igual a 0,30, que é igual a 0,300. Simbolizam a mesma quantidade. Tá? Então, às vezes, você fala 3 décimos, 1 centésimo, você não sabe, mas ele equivale à mesma proporção, à mesma quantidade. Veja essa ligação que ocorre entre a fração e o valor decimal. Os conjuntos matemáticos, eles são todos interligados. Todos eles são ligados entre si. E a fração com o valor decimal, eles são muito, muito interligados. Em alguns livros, eles chamam esse conjunto de números racionais. Números racionais são as frações, são os valores decimais. É um conjunto que se trabalha muito na matemática. Porque até então vocês aprenderam que tem os números naturais, que é 0, 1, 2, 3. Esse é o nosso conjunto. Só que existem também outros conjuntos que vocês vão ver daqui para frente. Um deles são os racionais, que envolve as frações, que se você observar aí, que são ligadas diretamente aos números decimais. Então, sempre que você dividir o numerador e o denominador de uma fração, ela vai dar origem, geralmente, se ela for própria, principalmente, se ela for própria ou imprópria em forma mista, ela vai gerar um valor decimal. Ela vai gerar. Então, basta você dividir o numerador pelo denominador. Quem tiver calculadora em casa, faz até uma atividadezinha. Pega e divide o numerador pelo denominador. Faz algumas frações e divida na calculadora. Numerador pelo denominador. Frações próprias, tá? Aquela na qual o numerador é maior que o denominador. Faça. Você vai observar que vai cair em valores decimais. Algumas continhas são decimais exatas, termina, e outras são contas decimais inexatos. Sua continha, sua divisão, ela vai perdurar, não vai ter fim. São as chamadas dízimas periódicas, ok?